textuário da nossa lição diz assim, olha: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O escritor está dizendo aqui, olha, quando vocês se juntarem, não existem só as línguas, não. Existem muitos outros dons que estão repartidos entre vocês. E todos esses dons que vocês estão sendo abençoados em tê-los ou em recebê-los, é para a edificação da igreja. Os dons que vocês têm não são para a edificação apenas de vocês. É para a edificação de todos, é para a edificação do corpo de Cristo. Então não tem só as línguas, porque nesse período aqui, quando o 1 Coríntios estava sendo escrito, estava existindo, irmãos, aquele movimento, aquela chama do descer do Espírito Santo que eles estavam experimentando. Então era muito empolgante a manifestar do Espírito Santo, e talvez, o texto não diz isso, mas posso imaginar que muitos irmãos estavam empolgados, né, com a manifestação das línguas, a manifestação espiritual que não era conhecida no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo ainda não tinha pousado sobre eles, não tinha descido para um governo sobre a igreja. Então, quando a gente chega aqui no Novo Testamento, o Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, olha, então quando vocês se juntarem, não existe só as línguas, não. Então, tem salmo, tem testemunho, olha, tem doutrina, tem revelação também. Existe língua? Sim, existe. Mas também tem interpretação das línguas. Quando vocês se ajuntarem, usem, permitem que exista uma manifestação dos muitos dons que são distribuídos para a igreja, para a edificação de todos. Então, a nossa verdade aplicada, o nosso comentarista diz assim, olha, neste tempo o Espírito de Deus tem soprado fortemente sobre a igreja, causando que despertamento, descobertas, redescobertas, questionamentos, insatisfação, busca, reflexão, ação e mudanças. Não havendo mais espaços para igrejas estruturadas em programas e eventos. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o Espírito Santo nestes dias tem de fato soprado uma mudança nos nossos meios que nenhuma instituição denominacional pode se manter ou se manter de pé apenas com culto e evento. Porque, veja bem, se eu tenho uma casa edificada sobre a areia, a tendência é que na tempestade a minha casa faça o quê? Desmorone. Então, nós falarmos de uma igreja ou de um ajuntamento eclesiástico que funciona apenas no culto de domingo, ou no congresso, ou no Mais Jesus, ou na festa de senhoras, ou de jovens e de adolescentes, não subsiste, porque você não cria o que? Raiz. É como uma grande árvore com a raiz muito curta. Vamos ter um exemplo disso? Vocês vão lembrar aqui, que no início do período pandêmico, eu acho que eu comentei isso há um tempo atrás, muitas pessoas que eram convertidas, que estavam na igreja, no primeiro mês, irmãos, que as igrejas elas foram proibidas, né, do funcionamento normal e teve acesso limitado, ou tiveram que parar de ter cultos presenciais por algum tempo. No primeiro mês a gente já conseguia ver na internet uma série de irmãos que estavam o quê? Desviados. E a gente fica assim absurdado, né? Mas poxa, fulano, aquela irmã, aquele irmão, triste. Mas são pessoas que tinham a sua raiz muito rasa, e que no sopro, ou que no primeiro vento, tiveram as suas raízes removidas. Então uma igreja, irmãos, ou a sua vida, porque de repente a igreja até traz uma estrutura de ensino bíblico, de reflexão, de oração, mas se você não participa, se você não se expõe a desenvolver o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, tenha consciência, você pode até achar que está de pé. Cuidado para não cair. Porque a sua raiz é rasa. E se a gente, tomando o exemplo da raiz aqui, algumas árvores, elas, para cada metro que cresce para cima, precisa crescer 2 para
baste para sustentar essa estrutura. Então, se você tomar isso como exemplo na sua vida e você vai começar a perceber que para cada evento público, de festa, de congresso que você vai, você dobra o seu tempo de jejum, de oração, de devocional, aí tá bacana. Caso não, fica de alerta para a gente. Eu estou participando de um evento público, eu estou participando de um congresso, eu estou participando de um Mais Jesus, intimidade. Poxa, é tão gostoso, o mover do Espírito. Deus falou, Deus bradou, eu fui tocado, eu chorei, o Senhor falou comigo. Isso é maravilhoso. Mas a vida desse culto que eu estou praticando está sendo alimentada pelo culto da minha vida? O meu culto diário está sendo alimentado? Fica esse questionamento para nós. Então o comentarista ele continua dizendo: daí ressurge uma igreja neotestamentária, o corpo vivo de Cristo, onde todos são importantes e necessários para a sua edificação e crescimento. Em outras palavras, o nosso comentarista ele está dizendo que a nossa igreja, irmãos, ela não pode viver apenas do culto público, ela não pode ser mantida apenas com o congresso que nós fazemos aqui nessa igreja. Que nós precisamos é ser igreja apesar das 4 paredes que nos delimitam aqui na Maria Quitéria número 1500. Amém ou não amém? Isso está claro? Mas aí nós temos uma outra leitura bíblica que é para ser feita em classe, porque eu dei aspectos, falei o que o nosso comentarista deixa para nós na lição, falei aspectos do nosso texto áureo, e nós temos uma leitura coletiva que está no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí para a gente fazer essa lição, essa leitura juntos. Livro de Efésios, no capítulo 5, o versículo 15 ao versículo 21. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diz não amém. Amém ou não amém? Efésios 5, o versículo 15 ao versículo 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como quê? Veja que nesse primeiro versículo a gente já tem uma orientação de que tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer com sabedoria. A gente não pode viver uma vida desregrada. Primeira coisa que o nosso comentarista, o texto está dizendo aqui de Efésios. Remido o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo, irmãos, é o quê? É aproveitar o tempo com sabedoria. Se na minha vida eu não posso viver como nécio, eu preciso usar o pouco tempo que eu tenho com sabedoria, para no pouco tempo que eu tenho, eu ser proveitoso nesse tempo. Olhe para a sua vida um instante, que você trabalha, você tem família, você talvez trabalhe, tenha família, estuda, talvez você trabalhe, tenha família, estuda e você desenvolve a função eclesiástica, seja diaconia, seja serviço aqui da igreja, seja pastor, você que está me ouvindo, seja evangelista, seja missionário. Aí você trabalha, você estuda, você tem família, você desenvolve a função eclesiástica, você é empreendedor. São muitas coisas que nós fazemos todos os dias. E o tempo que eu tenho para o Senhor, eu tenho usado este tempo com sabedoria, é o que o texto está dizendo para a gente aqui. Vamos remir o tempo que nós temos, porquanto os dias eles não são fáceis. Os dias, irmãos, eles são difíceis, e se nós não tivermos sabedoria na administração do nosso tempo, certamente os dias irão passar, nós olharemos para o tempo e nós não faremos nada. Então, com a dificuldade dos nossos dias, fazer o que é de obrigação diária já se torna difícil, quanto mais empreender algo que é celeste, algo que vai confrontar o reino das trevas, algo que vai confrontar a vontade de Satanás. Nós seremos, irmãos, todo o tempo impedidos por alguma força que, não se engane, não é humana, é espiritual, porque não quer que você faça. Seja evangelizar, seja orar, seja jejuar, porque a nossa carne nunca vai querer favorecer algo que fortaleça o nosso espírito.
a nossa carne vai querer sempre fazer algo que fortaleça a própria carne. Veja bem. Pastor, eu estou esperando o Senhor me tocar, eu senti uma vontade de jejuar. Não vai acontecer. A vontade, irmão, não vai acontecer. Não, eu estou esperando o Senhor me tocar para eu fazer uma campanha de oração. Não vai acontecer. Porque a sua carne nunca vai querer que você faça algo que vai fortalecer o seu espírito. A sua carne vai querer sempre que você faça algo para fortalecer a sua carne. Então a sua carne, irmãos, ela sempre vai favorecer a contenda, a inveja, a fofoca, a mentira, a preguiça, o gasto desnecessário de dinheiro, a glutonaria. Meu Deus. O irmão Lei olhou para mim, ele já riu aqui, já começou a passar a mão na barriga. Deus age no meio do teu povo, Senhor. Queridos, então veja, as doutrinas espirituais, elas precisam ser conquistadas à força. Por que eu estou falando isso aqui? Quando eu concluir o texto aqui, os irmãos vão entender o que é que isso tem a ver com a nossa lição nessa manhã. Vamos dar prosseguimento. Então vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, diz o texto aqui, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está dizendo aqui, olha, não gaste o seu tempo bebendo e sendo dominado pelo álcool. Gaste o seu tempo, irmão, com edificação. Sejamos gratos ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui não é só que é pecado beber, até porque o próprio Paulo aqui em outro momento ele vai dizer para Timóteo assim, olha, toma o vinho porque tu tem problema no estômago e você precisa, é indicado ali até como um remédio. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, não seja dominado pelo vinho, e a gente pode transcrever isso aqui, irmãos, não seja dominado por tanta coisa. Talvez Paulo não disse aqui, olha, não seja dominado pelo videogame, porque na época não tinha videogame, mas ele poderia ter dito. Ou não seja dominado pelos seriados de TV. Não seja dominado pelo muito trabalhar, porque trabalhar edifica o homem e até edifica. O trabalho dignifica, o homem dignifica. Mas hoje a gente tem até uma expressão no meio corporativo aí, que é o workaholic, que são pessoas que vivem para trabalhar, elas têm no trabalho uma religião. Não faça isso, não seja dominado pelo trabalho desmedido, porque isso também não glorifica a Deus. E o que ele orienta? Enchei-vos do Espírito. O versículo 19 vai dizer, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja bem, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa é a nossa leitura coletiva, e você pode se perguntar nessa manhã, pastor, e o que é que isso tem a ver com os aspectos de um pequeno grupo? Quando nós começamos a aula aqui, eu falei da dificuldade que é a gente falar dos aspectos de um pequeno grupo, porque é um ajuntamento de pessoas que são diferentes e elas precisam conviver em harmonia. E quando a gente vai conviver em harmonia, ou pelo menos deveria conviver em harmonia, em muitos momentos, a nossa individualidade, ela quer se sobrepor ao coletivo. Preciso conviver em equipe, eu preciso trabalhar em família, eu preciso conviver fraternalmente com a minha célula. Mas eu tenho individualidades, e os irmãos que compõem o pequeno grupo têm individualidades. Como é que nós vamos lidar dentro do pequeno grupo para que essas individualidades não sobreponham ao propósito que é coletivo? Precisamos abrir os olhos para duas coisas nessa manhã. O primeiro é que existem algumas coisas que elas são de ordem espiritual. Tem coisa que vai acontecer no pequeno grupo, alguns comportamentos, algumas falas, alguns empecilhos que são de ordem espiritual. E o que é de ordem espiritual a gente combate de maneira o quê? De que maneira, irmãos? Claro. Claro e bom som. O que é espiritual a gente combate de modo espiritual. Porque, irmã Gabriela, não faz sentido se dentro do meu pequeno grupo familiar ou do meu pequeno grupo de integração, irmão Lei, eu percebo que o irmão enfrenta algo de ordem espiritual.
E eu queria tratar isso de modo humano. Criticar o irmão, levantar comentários sobre o irmão, compartilhar em outro pequeno grupo ou com outras pessoas coisas que foram compartilhadas no pequeno grupo. Eu vou contar a irmã Gabriela aqui, mas é para a irmã Gabriela orar. Oi, irmãos, vamos ser honestos. Quantas vezes a gente escuta isso aqui e a gente não tem... Se fala que é para orar, mas ninguém nem toca no assunto de oração. Eu vou te contar aqui, irmão, mas é para tu orar. E ninguém ora. Mas a vida do irmão está passando. Observem aqui. Satanás vai sempre procurar uma brecha para transformar em maldição aquilo que muitas vezes a gente recebe como bênção. Viver, irmãos, em um pequeno grupo é uma bênção. Porque se eu sou edificado pela vida do irmão Erickson, a minha vida está sendo abençoada. Eu tenho certeza que Satanás vai querer, de alguma maneira, usar das artimanhas dele para que eu não tenha intimidade e amizade fraternal com meu irmão. Então, a gente precisa ter, irmãos, desenvolver sabedoria para lidar com coisas de ordem espiritual, com aquilo que é espiritual. Porque se a gente começa a lidar com aquilo que é espiritual de maneira física, Satanás conseguiu o que ele queria. Porque ele vai criar uma contenda, uma rede de amargura, e aquilo que era para ser bênção vai se transformar em quê? Em maldição. Os textos que nós lemos aqui, caso não tenha ficado claro, vai ficar claro agora. Precisamos nos sujeitar uns aos outros, temendo ao Senhor, respeitando a autoridade que o Senhor nos dá como famílias para ministrarmos uns sobre os outros, para que os nossos dons e os nossos ministérios sejam usados para edificação uns dos outros, para que, mesmo sendo diferentes, nós consigamos ter unidade em Cristo, porque os dons que foram repartidos é para a nossa edificação como corpo. Os textos que nós lemos aqui falam disso. Usem o tempo que vocês têm, irmãos, com sabedoria. Usem com responsabilidade. Estando entre irmãos de maneira coletiva, permita que o Espírito Santo manifeste em cada um os dons para que todos sejam abençoados, sejam edificados. Se resguardem das tentações de serem levados a ver de modo carnal aquilo que é espiritual. E esse é um dos primeiros aspectos que nós precisamos desenvolver nos nossos pequenos grupos aqui na igreja. Primeiro, enquanto líderes, aqueles que forem líderes de pequeno grupo, desenvolver as habilidades que nós falamos semana passada, de humildade, de temor, de ter o coração imbuído nesse propósito, de procurar sempre sondar o que está no seu coração, para você não ser embebedado pela autoridade, pela responsabilidade, ou sim vai descer pelos dons que o Senhor vai dar a você, vai desenvolver em você. E agora, na condição de nós como grupo, precisamos estar atentos que a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Nós estamos aqui para edificar uns aos outros e caminharmos juntos para o céu. Amém ou não amém? Isso aqui está claro, irmãos? Ou a gente precisa pintar de outra cor? Amém? Vamos lá, então. Nós temos 3 objetivos nessa manhã. A lição, irmãos, é uma lição curta hoje. É bem curta a nossa lição, viu? Mas nós temos 3 objetivos. O primeiro, definir e organizar o ambiente de reunião do grupo familiar. 2, distinguir os elementos importantes para uma boa reunião. E cunhar na família o despertamento necessário para o grupo familiar excelente. Na introdução, o nosso comentarista ele vai dizer, olha, nós vivemos em um mundo de crises e isto, inevitavelmente, afeta o ambiente da igreja, visto que ela é formada por pessoas. O plano que está sendo desenvolvido em nossa igreja visa auxiliar cada membro do corpo de Cristo a lidar com as suas crises pessoais através do compartilhar experiências. Aí eu pergunto, você vai compartilhar experiências num ambiente que você não se sente seguro? Num ambiente que você não confia nas pessoas que estão com você? Não vai. Então o PGI, o PGFAM, o Lar de Paz, ele precisa se desenvolver em um ambiente de segurança, onde as pessoas que fazem parte tenham claro que algumas coisas que vão acontecer são de ordens espirituais e outras são de ordens físicas. E eu nem comentei, irmão Lee, sobre os aspectos de ordem física. Quando a gente lida com alguém que tem
Ah, porque o irmão fala alto, porque o irmão fala baixo, porque o irmão é mais para frente, o outro é mais conservador, porque o irmão tem mais facilidade de falar, o outro é mais tímido. São diferenças entre nós, irmãos, que são físicas. E que não torna ninguém melhor ou pior, porque é diferente, não. E eu nem toquei nesse assunto aqui, e eu vou falar agora. Então, quando a gente lida com alguém que é diferente, a gente precisa só deixar claro, irmãos, os limites, para que as pessoas não ultrapassem os limites que são da nossa individualidade. Se o irmão tem facilidade de falar mais, deixa que ele fale. Mas o que não tem também precisa ser respeitado, aquele que é mais retraído. Se o irmão de repente é muito brincalhão e você não é, você pode sinalizar, irmão, eu gosto muito do seu jeito, mas eu não sei brincar assim, então se o senhor puder, brinque menos comigo. E se você falar em amor, irmão, ninguém vai criticar, não. Se você fala com afeto, com responsabilidade, com cuidado, para não afetar o irmão não vai ficar machucado com você. Tá? Então, a gente procurar falar de um jeito amigável é a melhor coisa. E é dessa maneira, usando muitas vezes a diplomacia, que a gente consegue, irmãos, passar por coisas que seriam problemas de ordem física e, graças a Deus, não teremos esses problemas se soubermos lidar. Somos todos adultos, maduros e estamos aqui para nos desenvolvermos. Se você não tem habilidade ainda, pastor, eu não sei falar com as pessoas. Olha, o pequeno grupo é para você, então. Porque Deus está querendo tratar isso em você. E o pequeno grupo é um lugar maravilhoso de você desenvolver essa habilidade que você não tem. Mas eu sou tímido, eu queria aprender a falar mais. O pequeno grupo, irmãos, é o lugar para você fazer isso. Eita glória! O café passou ali que o irmão está dizendo que está cheiroso. Bênção, e hoje veio sem açúcar ainda, glória a Deus. Qual? Café após 20 minutos, ele passado, ele não é bom, não faz bem. Ele oxida. O irmão Carlos está trazendo um conhecimento importante aqui. Até você que está assistindo pela internet, seja edificado por essa informação agora sobre café agora. O irmão Carlos está dizendo aqui que o café, irmãos, depois de 20 minutos de passado, ele oxida. E é verdade. E aí se você tem problemas como cefaleia e piora, então eu tenho que passar e tomar logo. Então eu vou tomar o meu aqui. Ele passa a ser remédio. Meus irmãos, voltando à nossa lição aqui, veja só. Quando a gente está no pequeno grupo familiar, e aí nós temos, nesse primeiro momento, nós teremos o nosso pequeno grupo que vai ser desenvolvido dentro da família. Depois, esses pequenos grupos eles vão ganhar outras características e a gente vai falando aqui conforme o momento for chegando. Como a gente está falando somente do pequeno grupo familiar, né, que é o PGFAM, temos algumas características aí que o comentarista da lição traz para nós. As atividades de discipulado e crescimento 1 a 1 dentro dos grupos de integração, eles cooperam efetivamente para tratar algumas coisas. Crise de confiança, crise de autoridade, crise relacional, crise de comunhão, crise de verdade, crise doutrinária. São coisas, irmãos, são aspectos aqui que os pequenos grupos ajudarão a tratar ou melhorar ou combater esses aspectos nessa formação do pequeno grupo familiar. Mas de que maneira, pastor? Veja só, eu acabei de falar aqui que algumas pessoas têm limitações e que o pequeno grupo é o melhor lugar para essas limitações elas serem desenvolvidas. A pessoa que está... Olívia está participando do culto ali, irmãos. Está dando glória a Deus. Veja só, se algum irmão entre nós está passando por uma crise de confiança, porque não sabe mais como confiar, porque se sente, irmãos, traído dentro do corpo de Cristo, porque se sente abandonado, qual o lugar melhor, Jorge, para essa pessoa aprender a confiar novamente, do que um pequeno grupo que integra ele, tratando com confiança? E quando a gente fala de crise de comunhão, de crise doutrinária, quantos irmãos têm tantas dúvidas acerca do Evangelho, estão fracos na fé e precisam de um grupo para apoiá-los e crescer na fé junto com eles? Qual o lugar melhor para isso ser desenvolvido? Aqui no culto com 3.000 pessoas ou num pequeno grupo com 7, com 8, com 10? Então os irmãos há de convir comigo que o pequeno grupo é o melhor lugar para essas habilidades ou estas questões serem
tratadas. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre liderança, requisitos para um sacerdócio familiar. E vamos ver o que o comentarista está dizendo para nós aí? Na lição anterior, nós estudamos sobre as características de alguém que vai liderar o pequeno grupo familiar. Mas não custa enfatizar da importância de sua vida com Deus e sua família, pois servirá de modelo para a sua vida com aqueles que estão sob os seus cuidados. Portanto, vida espiritual, atenção para esse ponto. Andar em amor e piedade e estabelecer um padrão disciplinar de oração e leitura da Bíblia Sagrada. Semana passada a gente detalhou bastante sobre isso aqui. Relação com seus líderes, submissão aos seus líderes é condição inexorável àqueles que pretendem liderar. Atitude ensinável e quebrantamento revelam o caráter de Cristo em nós. Semana passada eu falei aqui, você não tem como ser um bom líder se você não for um bom liderado. Você não pode ensinar princípios como liderança, como obediência, como servidão, como altruísmo, se você não faz isso. Então, dar o exemplo é o que vai transformar, o testemunho que vai servir para arrastar aqueles os quais você ensina. Olha a letra C aí, ó, vida familiar. Quem anda no amor do seu lar. Se casado, que governe bem a sua casa e família. Se solteiro, que tenha uma vida santa e exemplar. O pastor traz para a gente um texto que está lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 4, capítulo 5, versículo 8, que vai falar, né, da pessoa que pretende o episcopado, e vai falar de algumas características que não competem apenas àqueles que querem ser pastores ou exercer funções eclesiásticas, compete a todos aqueles que são cristãos. Conversão, ponto D, seguidor obediente a Jesus, sua obra e sua missão, fazer o que? Discípulos. E alinhamento. É necessário de que se disponha a frequentar regularmente a escola bíblica da família e os cultos de doutrina, bem como o culto da família aos domingos. Além disso, a atender aos requisitos da visão e da liderança da igreja. Por que esse ponto é importante? Eu falei aqui semana passada. Quando a gente está na liderança de um pequeno grupo familiar, a gente precisa entender que nós não estamos ali à frente de uma nova igreja. Aquilo é a igreja, é uma extensão do que acontece na vida pública da igreja. Então, a gente está administrando ali, está congregando junto uma pequena célula, uma pequena fração da igreja como um todo. Então, a gente tem que ter a mesma visão que a nossa igreja. A gente tem que ter a mesma visão doutrinária da nossa igreja. O nosso comportamento deve ser o comportamento que a nossa igreja preza. Porque, senão, o pequeno grupo deixa de ser uma parte do corpo e vira um corpo estranho. E não seria, irmãos, de se assombrar, não seria uma novidade, caso um pequeno grupo familiar desse aqui virasse a nova denominação. Então, se a liderança que está à frente lá não ter esse princípio ou preceito de estar alicerçado aos nossos valores, é muito fácil que ele queira se desprender do corpo e fundar um corpo novo. Preocupante, não é? Eu apenas citei aqui, irmãos, alguns que são requisitos, né, da liderança para o sacerdote familiar. O testemunho cristão é outro aspecto que todo pequeno grupo precisa ter. Porque se eu não tenho um ajuntamento de pessoas que são verdadeiramente convertidas, que tem claro o objetivo de estar acontecendo, ou de estar participando de um pequeno grupo familiar, os irmãos há de convir comigo que bom exemplo não será dado. Não é verdade? Precisamos dar o testemunho cristão. E o comentarista da gente vai dizer o seguinte: ainda é necessário que o sacerdote do lar tenha cuidado com o testemunho no tocante aos outros itens de igual importância no convívio com a igreja. Conduta clara para servir, para não servir de tropeço aos outros, cheio do Espírito Santo, dizimista fiel, que sabe usar o seu tempo, os dons e as capacidades. Nós já até lemos o texto aqui hoje falando sobre isso, de remir o tempo, que dá testemunho claro da sua fé, aquele que não tem convicção da sua fé, a ponto de testemunhá-la aos outros, não será um líder que estimulará os outros líderes a fazerem o mesmo. Eu não tenho, irmãos, como ensinar se o meu exemplo não fala isso.
e ser um servo. Talvez essa aqui seja a principal característica que os pequenos grupos precisam desenvolver, de servir. Precisamos aprender a servir. Nós estamos de um mundo, irmãos, que é tão hedonista, nos coloca tantas vezes ao centro, a minha vontade, o meu querer, a minha vontade, o meu querer, a maneira que eu quero, dessa maneira, tudo do meu jeito, que parece que o sol e o resto do mundo gira em torno do nosso umbigo, mas não é. Os pequenos grupos de integração, eles cumprem essa função. É um aspecto que nós precisamos desenvolver aqui. O do serviço. Todos nós que nascemos de novo, apreciamos muito aqueles textos bíblicos que se referem à nossa condição de filhos de Deus, de sacerdócio real, de vencedores. Isso é verdade. Eu observo aqui que quando o pregador está falando aqui da vitória, da chave da vitória, a igreja só falta romper o teto aqui, uma bênção, irmãos. Mas veja bem. E de fato, essas são promessas maravilhosas para a nossa nova vida em Cristo. Porém, falamos pouco, irmãos, sobre o serviço. É isso mesmo, serviço. Nós somos servos e a vida cristã, ela deve servir. Eu li outro dia em uma frase que dizia que aquele que não serve, não serve. É um trocadilho, mas é carregado de verdade. Se eu, como cristão, fui chamado para o serviço, não sirvo ao meu irmão, então eu não sirvo. Se o nosso mestre, que tinha toda a autoridade que foi dada pelo Pai, serviu, imagina, irmão, eu e você. O irmão está dizendo que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos mesmo. Na obediência, no temor, na submissão e no serviço. Tem alguns pontos, irmãos, que eu percebo no nosso meio, que se a gente conseguisse mudar individualmente, de uma maneira rápida, nós conseguiremos mudar o todo. Que a péssima mania que nós temos de que quando ajudamos ou quando servimos, nós queremos ser vistos. Tá claro o que eu quis dizer aqui ou eu preciso detalhar? Eu acho que eu ainda preciso detalhar. Tem gente que não quer o serviço, tem gente que quer ser visto. Então, eu só ajudo na ação social da igreja se o pastor Jonatas estiver vendo. Eu só venho tocar na igreja, eu só venho cantar na igreja no dia de Santa Ceia, porque a igreja está cheia. Eu só venho aqui fazer uma ação na igreja se o pastor Josué vir. Se ele não estiver vendo, eu não vou fazer. Porque a gente... E eu estou falando da gente me incluindo junto aqui, porque eu não quero que ninguém se sinta ofendido. A ideia não é ofender ninguém em especial. Eu quero que todos nós aqui abramos os nossos olhos espirituais para a gente começar a ver algumas coisas. Se eu tenho claro, irmão Lei, para quem eu sirvo, eu não faço questão de ser visto. Quem tem que ver, minha Catarina está dizendo aqui, quem tem que ver é para quem eu sirvo. Então, se você no seu coração está imbuído aí de fazer algo para você ser visto por mim, pelo pastor Jones, pela liderança da igreja, pelo pastor Ronaldo, você precisa rever o que está no seu coração. E a gente volta para a aula da semana passada. Eu preciso investigar as motivações do meu coração para eu não ser embebedado pelos meus próprios desejos. Então, neste momento que nós estamos formando os pequenos grupos familiares, irmãos, se eu não aprendo a servir para o reino de Deus ser engrandecido, eu preciso urgentemente repensar os meus propósitos e as minhas vontades. Quando a Bíblia fala que o que a nossa mão direita fizer, a esquerda não deve ver, irmãos, às vezes você até fez com intenção maravilhosa. A pureza do seu coração para fazer a atitude, ela foi excelente. Porque você quis de fato servir o irmão e abençoar a vida dele. Mas quando os elogios começam a chegar, quando as pessoas começam a tomar proporção da boa ação que você fez, o seu coração estava limpo até agora. Aí o elogio chega como uma massagem no nosso ego. Aí a gente começa... talvez eu seja realmente bom.
Olha como eu fui maravilhoso. Eu fui um lírio do campo aqui. E aí a vaidade entra no nosso coração e domina a gente não percebe. Simples assim. Porque às vezes a sua intenção, irmãos, foi até excelente no momento que você fez a ação, mas depois que começa a repercussão, os elogios começam a chegar, as pessoas começam a falar, nossa, como foi maravilhoso isso aqui que você fez. Aí a gente vai enchendo o nosso coração de uma necessidade de visibilidade que não provém do Espírito Santo. Então nós precisamos, todos nós, eu não estou falando para ninguém específico, precisamos voltar à ideia do que é o serviço. E o serviço não é ser visto. É eu preparar a minha aula da escola bíblica aqui, eu orar ao Senhor, pedir ao Senhor para que use a minha vida para abençoar a sua, independentemente de quantas pessoas venham ver a minha aula, se o pastor Josué está aqui ou se ele não está aqui, se tem 30 mil pessoas ou se só tem 5 mil pessoas me assistindo pela internet, e fazer o melhor para Cristo que me chamou para fazer isso aqui. Porque eu quero, irmãos, que a sua vida seja edificada assim como a minha vida é edificada. Vamos para frente? Aquilo que você tem, irmãos, talvez você não consiga, aqui dentro de uma igreja grande, pôr em prática as habilidades que o Senhor te deu, e no pequeno grupo o Senhor vai te usar de uma maneira muito mais constante no desenvolvimento dessa habilidade que Ele te deu, que talvez num grande grupo não funcione de fato, mas no pequeno grupo ele vai funcionar. Ele foi chamado, ele foi dado a você para que no pequeno grupo esse dom seja desenvolvido. Então assim, não olhe para as habilidades que você tem e se sinta inferior, e se sinta ineficiente, não se sinta inútil, porque não há inútil no reino de Deus, não há inúteis, eu vou generalizar, no reino de Deus todos foram chamados para um princípio, para uma frente de trabalho, para uma necessidade específica. E aí a gente já está no meio da nossa lição quase aqui, já passando do meio na verdade. O ponto 2 veio falar sobre os requisitos para uma boa reunião familiar. Primeira coisa aí é de um bom local, que é inclusive uma missão do líder, né? Do líder organizador do pequeno grupo familiar, cuidar para que seja um ambiente de reunião adequado. O local deve ter uma boa iluminação, nem fraca, nem excessiva, né? Para que as pessoas elas possam ver, elas possam enxergar. Ter distinção dos assentos deve ser cuidadosamente pensada, de modo que os participantes da reunião estejam olhando uns para os outros. A ideia não é uma pessoa, como a gente já falou em outras lições aqui, a gente tem um pregador que vai trazer um sermão, não, é mais uma conversa, um bate-papo ali para edificação, né? Uma roda comum. A maneira mais indicada, portanto, é usar as cadeiras ou bancos em forma de círculo mesmo, como trazendo no comentário, né? Quando o ambiente permite. Evite cadeiras desconfortáveis, quebradas, rangendo, para não tirar a concentração. Evite também colocar pessoas mais fortes fisicamente em cadeiras plásticas, capacidade duvidosa, para a gente evitar o quê? Uma queda durante o momento lá de interação, de culto. Então, para evitar desconforto e o constrangimento, para que não existam esses momentos de constrangimento no nosso meio. Então, é uma coisa tão básica, né? A gente pensar num ambiente para fazer o culto ou a nossa reunião familiar, e às vezes a gente não se atenta para isso. Eu fico observando dentro das corporações, no mundo business aí, existe a sala específica para a reunião, então assim, uma iluminação específica, tem uma temperatura específica, as cadeiras elas são organizadas de uma maneira, porque as pessoas já sabem que dessa maneira funciona, as pessoas estão mais aptas para ouvirem, para participarem, se sentem mais à vontade de darem opinião, e quando a gente pensa no ambiente de culto, a gente não pensa nisso, que talvez exista um formato melhor, que tem que ter realmente um espaço confortável, fresco. Quem é que vai conseguir prestar atenção? Aqui, quando estou dando aula, às vezes eu fico preocupado, irmãos, com a compreensão que vocês estão tendo do que eu estou falando quando o dia está muito quente. A mesma coisa se passar do horário, porque eu sei que a fome começa a apertar e compromete a nossa capacidade de absorver conhecimento. Lá na sua casa, quando você for fazer o pequeno grupo familiar, não invente de passar 2 horas lá no culto familiar, não, irmão, que ninguém aguenta isso. O irmão Lei está falando aqui que depois tem que pensar no coffee break, eu concordo. Se tiver comida, pode me chamar que eu vou, e café também. Então veja, pensar num ambiente confortável, irmãos, é pensar na receptividade que a palavra terá quando a gente o fizer.
Ponto 2 aí, ó, o louvor e adoração. O louvor e adoração em graça. Como sempre, temos na família pessoas com habilidades musicais, ou melhor, nem sempre temos na família pessoas com habilidades musicais, sejam tocadores ou cantores experientes. Mas por causa disso a gente vai deixar de ter o louvor no nosso encontro familiar, na nossa célula familiar, no nosso PGFAM? Não. O que a gente precisa ter então? Usar a tecnologia a nosso favor, é o que está sugerindo na lição. Então, vê um louvor, irmãos, bota lá no seu computador, põe no celular, a gente tem várias plataformas hoje que tocam músicas, ou se tem alguém que canta, mas não tem quem toca, tem playbacks aí em várias plataformas de música, você pode botar e cantar. O que é importante? É a gente se atentar para que seja um louvor que todos conheçam, para que alguns cantem, outros não. Então, o louvor congregacional é importante que seja, né, trazido nesses momentos, para que todos participem, todos adorem, todos sejam edificados. Ponto 3, o crescimento e o discipulado relacional. O projeto, ponto 3 aí, ó. O projeto de pequenos grupos de integração, pequeno grupo da família e projeto Lar de Paz visam possibilitar à igreja um crescimento saudável, doutrinado, com base nas Escrituras Sagradas, bem como um discipulado relacional zeloso, respeitoso e marcado pelo amor fraternal, para que alcançamos as metas que nós propomos lá no início. E como é que a gente pode promover essa integração? O comentarista vai dizer aí, ó, ou seja, trabalhe as boas-vindas. A recepção da igreja é a primeira coisa que o visitante irá se deparar ao entrar no templo. Dessa forma, é muito importante que as igrejas aprendam a focar suas energias aqui, ou sua força de trabalho, em estudar as melhores práticas para recepcionar os seus membros e os seus visitantes. Quando o visitante vai a uma igreja pela primeira vez, ele leva poucos minutos para decidir se retornará ou não. Então, a primeira impressão é crucial para transformar visitantes em membros. A maioria de nós não sabe praticar a hospitalidade quando se trata de convidar pessoas para irem à nossa casa. Preste atenção nisso aqui. Nós deixamos a casa bem limpa, preparamos lanches, ficamos atentos ao conforto dos nossos convidados e focamos toda a nossa atenção nos visitantes, fazendo todo o possível para que a nossa casa pareça com a deles. Da mesma forma, a hospitalidade na igreja deve ser semelhante à hospitalidade doméstica, com pessoas nas portas disponíveis para cumprimentar, ajudar o visitante a sanar todas as suas dúvidas que ele possa ter. Essa ação aumentará a chance de eles retornarem no próximo culto aos nossos e a outros seguintes. Observem aqui. Quando a gente chega num determinado local, seja numa loja, seja num supermercado, seja numa igreja, que ao passar pela porta, a gente recebe um bom dia, uma paz do Senhor, uma boa tarde, uma boa noite, caloroso, a gente já se sente acolhido. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente chega em um lugar que a pessoa te olha assim, ela pode ter o melhor serviço, irmão. A irmã está dizendo aqui, não volta nunca mais, não volta não. Quando a gente está falando aqui de formar os pequenos grupos, e que serão momentos também de evangelização, de discipulado, se nós não nos preocuparmos com a recepção nesses momentos, ao invés de fortalecer os relacionamentos, nós iremos enfraquecer. Se alguém chega na sua casa, e porque eu faço parte aqui do pequeno grupo do irmão Erickson, e a gente é amigo aqui. Como é o nome do irmão? Sérgio. E o nome da irmã? Então, a irmã Marlúcia e o irmão Sérgio também estão no pequeno grupo aqui de integração do irmão Erickson. Aí eu vou lá, a gente vai lá na reunião na casa dele. Ele me trata super bem porque a gente é amigo, mas ignora os senhores. Vocês vão votar? Aí vão chegar e falar assim, olha, a gente foi lá na reunião na casa do irmão Erickson, poxa, foi até uma palavra boa, mas ele só deu atenção para o pastor Jonatas, e aí a gente não falou com a gente, não conversou com a gente, terminou a reunião, ele ficou lá sentado na mesa conversando, a gente ficou cá no sofá de escanteio. Olha que coisa feia. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando recebe alguém no nosso pequeno grupo ou aqui na igreja é fazer com que ele se sinta acolhido, porque a igreja é família. A gente não fala tanto que igreja é família. Ah, é a família de Deus, é o corpo de Cristo. Ah, então nós estamos imbuídos em desenvolver um projeto que é grandioso, que são os pequenos grupos de integração,
O grupo é pequeno, irmão, mas o projeto é grande. Se nós não trabalharmos em nós essas pequenas coisas, pode ruir todo o nosso muro por causa de uma pedra mal colocada. Então, quando você convida alguém para fazer parte do seu pequeno grupo, trate com a gentileza que você gostaria de ser tratado. Trate com a fraternidade que você espera que você seja tratado quando você visita uma casa que não é a sua. Quando você chegar aqui na igreja, na hora do culto, a nossa igreja, irmãos, é uma igreja grande. Às vezes a gente não conhece todo mundo. Se você sentar no seu lugar e você tiver a mínima preocupação de você olhar para o lado, irmão, a paz do Senhor. Você congrega aqui? Não, eu sou visitante, irmão. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. É uma alegria ter você aqui com a gente. Ah, não, eu congrego aqui. Ô, meu irmão, a paz, então eu não conhecia o Senhor. Prazer, meu nome é Jonatas. E eu estou feliz de conhecer você, porque é uma igreja grande eu não conhecia. Então agora quando eu te encontrar eu já sei o teu nome. Agora eu vou falar estritamente de mim. E possa ser que eu esqueça o seu nome. Mas me perdoe em nome de Jesus. Eu sou péssimo, irmão, de nome, meu Deus. É uma luta, eu fico falando o nome dos irmãos aqui para eu estar o tempo todo treinando. Mas de você eu não esqueço mais. Eu ver o seu rosto, irmão, eu não vou esquecer. Então, se eu não souber o seu nome, eu vou dar um sorriso caloroso, irmão. Eu vou pegar na sua mão, eu vou demonstrar para você o quanto eu estou feliz em lhe ver. Mesmo não lembrando seu nome, e se eu perguntar, não brigue comigo, não. Entenda que é uma deficiência que eu tenho, mas Jesus está me dando graça. Vamos para frente, que nossa lição está terminando. Orientações aqui que a nossa lição traz, irmãos, para quem vai ministrar nos pequenos grupos. Ao criar o universo, Deus o fez debaixo de princípios espirituais, eternos, regidos por Ele mesmo. Esses princípios são invioláveis. Pulei? Qual? Perdão, vamos voltar aí, o compartilhamento da palavra. O líder do pequeno grupo não é um preletor da palavra. E sim o quê? Ele é o quê? Ele é um facilitador. Qual é, irmão, a diferença? Qual a diferença que a gente pode citar entre um facilitador e um preletor? O que a gente pode citar, assim, só por exemplo? Eu poderia dizer que o preletor, ele chega aqui com um sermão fechado, um sermão pronto. Ele sabe os tópicos que ele vai tratar ali. Ele já orou, ele já buscou da parte de Deus um direcionamento. Ele vai chegar aqui e entregar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Mas um facilitador, ele está muito mais perto de um professor do que de um preletor. O facilitador, o pregador, o facilitador, ele vai ler o texto com calma. Ele vai buscar explanar esse texto, o contexto daquele texto, a aplicação que aquele texto faz, ouvir as dúvidas que aquelas pessoas que estão participando da reunião tenham sobre aquele texto. Se ele não tiver a resposta e que não é um bicho de 7 cabeças, vai procurar com a orientação dos pequenos grupos a melhor resposta para determinada situação. Se surgirem ali dificuldades maiores, temos os pastores, o corpo eclesiástico da igreja para sanar essas dúvidas que possam existir. E em tudo isso nós seremos o quê? Edificados. Porque nós só somos ignorantes, irmãos, até o ponto de nós perguntarmos. Porque se era uma dúvida que o grupo tinha e você não tinha a resposta, quando você tiver a resposta, o grupo todo também terá. Então, acaba com a ignorância de todos que participam do pequeno grupo. Então, o facilitador, ele tem que ter essa humildade de estar participando do pequeno grupo, compartilhando o conhecimento de modo humilde e sabendo que se em algum momento ele não tiver aquele conhecimento, vai buscar de quem tenha. O preletor é um pregador, é aquele que ensina. Tá? Olha que coisa excelente aqui, ó. Não sabe, mas pergunta. Eu gosto mais quando isso acontece, porque a dúvida ela só existe enquanto você não pergunta. Perguntou, pronto, acabou a dúvida e todo mundo aprendeu. E eu amo isso, gente. Sala de aula é isso. O pequeno grupo de integração é isso. Todos crescem juntos. Porque, vou até dar o exemplo da irmã aqui. Até esse momento ela não sabia o que é preletor. Ok, eu pude responder. Mas e o tanto de coisa, irmãos, que ela sabe, que eu não sei e que eu posso ser edificado pelo conhecimento que a irmã tem. Então, quando a gente se reunir nos nossos pequenos grupos familiares, você, irmão, não é o pregador, você não é o preletor, não, você é o facilitador. Você é aquela pessoa que vai dar início à reunião ali, todos irão participar e todos serão o quê? Edificados.
Eu acho que quando terminar essa aula aqui, a palavra edificados, ela vai estar piscando assim na cabeça da gente o tempo inteiro, porque toda hora eu estou repetindo, e não é em vão não, tem um propósito. Eu quero que a gente saia com isso aqui claro hoje de manhã. Edificação, e edificação, irmão, conjunta, uns edificando aos outros através da palavra. Parei aonde aqui? Me ajudem. Tá no 3.2 ainda, né? Vamos lá. 3.3? Pronto. Deixa eu me achar aqui então. Da mesma forma, entre os membros da família e possíveis convidados. É preciso tomar cuidado para que o grupo familiar seja uma reunião ou nos cultos da igreja gere um ambiente de confiança e transparência, sem o risco de invasão da intimidade e sem o temor de poder abrir o coração, sem o risco de fofoca. Olha o que eu falei no início aqui. Estão lembrando aí o que eu falei de desenvolvermos no nosso caráter a percepção de que tem coisa que é de ordem espiritual, a gente vai tratar de ordem o que é espiritual. Mas o que é de ordem física, a gente vai tratar de ordem física. Se o irmão compartilha uma intimidade que é de ordem espiritual, a gente vai tratar de ordem. Nada, irmão, de fofoca, de disse-me-disse, de estar levando coisa que aconteceu no meu grupo para outro grupo. Ah, irmão, porque fulano disse uma coisa lá e eu estou te contando aqui para orar. É mentira, não é para orar não, é para compartilhar a fofoca mesmo. Então, esse ambiente, irmãos, é uma característica que o nosso grupo familiar precisa ter de segurança. Eu preciso saber que eu estou protegido. Tem um amigo meu que me ensinou uma coisa, eu vou contar a experiência aqui porque foi trágico. Mas foi a única vez, ou pelo menos a última vez que aconteceu. Estávamos com um grupo de amigos um dia, e esse amigo específico, ele falou uma palavra errada, ele fez uma conjugação de verbo errada. Todos rimos na hora, estávamos todos entre amigos, viu, irmãos? Que fique isso claro. E ele olhou para mim e ele falou bem assim: Jonatas, você é meu amigo, você deveria me proteger e não me expor. Eu estou falando isso para os irmãos, eu estou com vergonha de novo. Eu sinto vergonha, irmão, lembro disso, eu fico envergonhado. Já aconteceu tem muito tempo isso, mas eu nunca mais, irmãos, vou ter a mesma percepção acerca de amizade. Amizade protege. Então, olha, pense bem, no seio familiar a gente se protege. Eu falei isso numa aula aqui. Se o teu esposo, se a tua esposa tem um comportamento que não é dos melhores, você vai expor, irmão. Ele é seu esposo, a sua obrigação é protegê-lo. A gente está numa família, a nossa obrigação é nos proteger. Se na amizade eu já deveria ter protegido esse meu amigo e não tê-lo exposto, quanto mais no seu familiar. Eu falo isso, irmãos, com dor no coração, porque é um amigo muito amado e eu sinto vergonha. Eu já pedi perdão inúmeras vezes a ele isso, mas é uma vergonha que eu carrego de ter feito isso um dia. Então, no nosso pequeno grupo, a gente precisa, perdão, irmão Carlos, a gente precisa ter esse cuidado de que lá no pequeno grupo nós somos famílias, nós somos igreja. A nossa função é nos proteger, mas não confunda proteger com encobrir erro, viu? Porque uma coisa é outra coisa e outra coisa é outra coisa. Proteger, irmãos, é quando eu ajudo o meu irmão ali em segredo mesmo. Se tem uma dificuldade, tem uma necessidade, a gente vai se ajudar ali dentro daquilo que for possível ajudar em segredo. E, vamos lá, ainda falando disso, se a pessoa não tem capacidade de resolver os meus problemas, ele não precisa ficar sabendo dos meus problemas, certo? Mas se a pessoa tem capacidade de me ajudar a resolver o meu problema, então ela é uma peça importante da resolução daquele problema. Se lá no seu pequeno grupo tem uma demanda, é um problema, você não tem condições de resolver o problema sozinho, você chama a pessoa que está ali passando pelo problema, você vai dizer, olha, a gente não consegue resolver isso só, mas fulano, mas Beltrano ali, tem como resolver, a gente pode compartilhar com ela? Isso é ético, é amoroso, é respeitoso. E a gente vai buscar ajuda de quem pode de fato ajudar. Mas se o fulano aqui não tem condição de ajudar, irmão, não precisa saber não. Isso é proteção. Vocês entendem assim, dessa maneira? Amém ou não amém? Então essa parte está compreendida e vamos para
Tenho 3 minutos, é o tempo que eu preciso para encerrarmos a lição aqui. A última parte da nossa lição fala sobre orientação para o ministrador. Ao criar o universo, Deus o fez debaixo de princípios espirituais eternos, regidos por Ele mesmo. Estes princípios são invioláveis, pois Ele é justo e bondoso. Deus colocou limite entre o céu e a terra, estrelas, sol e lua, planetas e planetas, continentes e países, departamentos e estados. Existe uma fronteira entre o homem e Deus. O nosso pecado fez a separação entre Deus e o homem, conforme está lá em Isaías capítulo 59. Essa fronteira só foi removida pela obra da cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Os propósitos de Deus são eternos e o seu desejo é que o homem e mulher tenham um encontro pessoal com Ele. O projeto que estamos implantando é mais um instrumento de expansão e evangelização da igreja. E eu ainda acrescentaria uma coisa que o pastor não colocou aqui, e fortalecimento das famílias. Então, o cuidado no recebimento das pessoas que vêm ao nosso encontro é de grande valor. Palavra de boas-vindas, palavra de ânimo e de vitória. E não esqueça, é um discipulado. Portanto, estimular o praticante do pequeno grupo ao batismo nas águas, bem como a participação nas atividades demais da igreja. É função, sim, são características que o pequeno grupo familiar precisa desenvolver. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que a sua disposição de servir a Deus e a sua família permaneça viva. Ele certamente nos galardoará pelo desejo de frutificar no seu reino. Quando eu estava concluindo a leitura desta lição, irmãos, e vendo o que é que eu poderia compartilhar, acrescentar com os irmãos, eu fiquei pensando, sabe de quê? No tanto de gente que há muito tempo vem fazendo um trabalho na igreja, ou de evangelismo, ou de missões, e que muitas vezes se sentem cansados, sobrecarregados, porque às vezes se sentem sozinhos nessa missão. Querem evangelizar e querem ensinar, querem discipular, mas muitas vezes não sabiam até como fazer isso. Então, a implantação dos pequenos grupos de integração vai ser também um refrigério para as pessoas que já vêm fazendo esse trabalho. E eu queria dizer para você o seguinte, nessa manhã, não desista daquilo que o Senhor te chamou. Não canse de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, independente das dificuldades que possam acontecer.